do comentário aos mandamentos que Jesus fez no Sermão da Montanha, segundo São Mateus. É um comentário muito bonito, mas que começa com essas palavras: não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. O que significa isso? São Paulo, por exemplo, na carta aos Gálatas, diz que o fim da lei é Cristo. E na carta aos Romanos, o diz de modo ainda mais explícito, que foi para nos libertar da maldição da lei que Cristo se fez maldição por nós. Como assim Jesus diz que não veio para abolir a lei e os profetas? Nós temos que ler todos os textos da Escritura em harmonia com aqueles outros textos que, de alguma maneira, podem, de certo modo, fazê-los dar-nos deles uma compreensão um pouco mais abrangente. Por exemplo, nós estamos no capítulo 5 de São Mateus. No capítulo 6, Nosso Senhor repreende os fariseus, dizendo que nós não podemos imitar as suas práticas. Quando orardes, não façais como fazem os hipócritas. E aí ele deprecia aquelas ações de exibicionismo religioso. Do mesmo jeito, por exemplo, em Mateus, no capítulo 23, Nosso Senhor censura a hipocrisia dos fariseus de uma maneira até bastante agressiva, dizendo que eles, por exemplo, pagam o dízimo do linho e da hortelã, do cominho e da hortelã, mas desprezam os maiores mandamentos. Em outras passagens, Nosso Senhor abole, por exemplo, a lei dos alimentos impuros, ou a guarda do sábado. De alguma maneira, ele mostra que o espírito da lei não é aquele. E como é que Jesus aqui diz: eu não vim abolir a lei e os profetas, mas vim para dar-lhes pleno cumprimento? Ora, isso é assim porque nós vemos muito bem na primeira leitura, quando Moisés fala ao povo dizendo: agora, Israel, ouve as leis e os decretos que eu vos ensino a cumprir. E diz: vós os guardareis, pois, e os poreis em prática, porque neles está a vossa sabedoria, em inteligência perante os povos, para que, ouvindo todas estas leis, digam: na verdade é sábia e inteligente esta grande nação. Ou seja, Deus não nos deu os seus mandamentos para nós os cumprirmos de maneira maquinal. Ele nos deu os seus mandamentos para que nós descubramos a sabedoria que está por detrás deles. E é justamente esse exercício que Jesus faz na sequência dessa introdução ao seu comentário aos mandamentos no Sermão da Montanha, segundo São Mateus, que é justamente o exercício de ir até o princípio daquela norma. Ele começa dizendo: ouvistes o que vos foi dito, não matarás. Eu, porém, vos digo: se alguém se encolerizar com o seu irmão, será réu em juízo. Por quê?
Não basta dizer eu não vou matar. Existem muitos modos de matar. Todo assassínio começa na mente. Começa por uma supressão interior, que depois se manifesta externamente. O que Jesus está dizendo é: tira teu coração aquele princípio maligno que te fará pecar contra a vida do teu irmão. Depois ele diz: ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com desejo desordenado, libidinoso, já adulterou no seu coração. Porque é claro, o adultério não precisa ser consumado para ser pecado. Eu preciso ir até o fundo do coração e ver se eu encontro ali pureza, santidade. Não basta ser pudico externamente. É preciso ter aquela pureza que nasce na alma, que só a graça de Deus pode dar. Em outras palavras, a moral do Novo Testamento é uma moral muito mais exigente, porque é uma moral da interioridade. Ela não está focalizada nas coisas exteriores. Lamentavelmente, muita gente não entende isso hoje. Então começa a colocar certos tipos de compreensão da lei moral que se torna odiosa e farisaica. Então, por exemplo, a pessoa coloca toda a ênfase nas vestimentas, nas modas, mas tem a mente imunda, com aquela malícia que não é só uma malícia da sensualidade, às vezes é a malícia do juízo temerário, de pensar mal dos outros, de julgá-los no seu coração, e aquilo tudo recoberto por muito orgulho, por se sentir superior. Outras pessoas colocam toda a sua ênfase na retidão material da ortodoxia. Se você está dizendo exatamente a fórmula da fé corretamente, só que essa ortodoxia é morta, não é vivificada por aquela fé vibrante do Novo Testamento, uma fé cheia de luz e calor. Outros querem ser muito exatos em algumas práticas de devoção, às vezes com escrúpulos odiosos. Já me perguntaram de tudo nessa vida. Se rezar o terço em sentido anti-horário vale, se fazer uma oração, por exemplo, enquanto você está no ônibus, se isso vale ou não, umas bobagens desse tipo. Mas descuidam de coisas muito mais elementares e profundas, como a caridade para com o próximo, a compreensão, o amor, etc. E como é que nós conseguimos descobrir isso? Como é que nós podemos chegar a essa renovação mais profunda? Só existe um modo: pela meditação da palavra de Deus, pela meditação da lei de Deus. Eu preciso entender que aquilo que Deus manda, Ele não manda por acaso. Muitas pessoas já me perguntaram, por exemplo, por que tal coisa é proibida? Eu não entendo, eu não estou prejudicando ninguém, eu não estou fazendo nada contra ninguém, é só uma satisfação qualquer. Por que isso é pecado? Parece que é pecado só porque Deus mandou. Não é pecado porque a coisa em si é intrinsecamente ruim. Eu já vi pessoas dizendo, por exemplo, que tudo que é bom, prazeroso e não sei mais o que é pecado. Não é verdade. Não é verdade mesmo.
só pode dizer isso quem não meditou a fundo para descobrir a sabedoria de Deus por detrás de tudo aquilo que Ele manda. Uma vez uma pessoa me perguntou: padre, por que a Escritura proíbe a gente de conversar com mortos? Eu falei: por um motivo muito simples. Se você fica falando com gente morta, você vai ficar doido. Você tem que falar com gente que está viva. Você não está no além, você está no aquém, você está aqui. E aqui você tem que conversar com gente viva. Se você começar a falar com fantasma, você vai desenvolver uma psicose qualquer. Não é saudável isso. Ou seja, o que Deus manda, Ele não manda à toa. É verdade que desde o século XIII existe um tipo de abordagem legalista, que ao mesmo tempo é voluntarista, que pensa que aquilo que Deus manda não deve ser discutido porque é lei, e é simplesmente lei porque Deus mandou. Mas essa não é a doutrina católica. São Tomás de Aquino dizia que se alguém disser que Deus quis algo por querer, está cometendo blasfêmia, porque está pecando contra a sabedoria divina incriada e eterna. Deus não manda nada à toa. Aquilo que Ele nos manda tem uma razão de ser. O problema é que muitas vezes nós vamos descobrir essa razão tarde demais. É, por exemplo, a fábula do garoto que vivia dizendo que a cidade estava pegando fogo. E aí ia todo mundo lá, e não era nada, era uma peça que ele estava pregando. E aí, quando aconteceu o incêndio, ninguém acreditou nele. Ele foi perceber o valor da veracidade quando já era tarde demais. É sempre assim. A maior parte das pessoas não aprende por meditar, por compreender a lei de Deus e perceber que Deus quer o nosso bem naquilo que Ele ensina. A maior parte das pessoas aprende de tanto tomar na cabeça. E alguns tomam muito na cabeça. Precisa casar, separar não sei quantas vezes para perceber que o amor não está naquilo que ele acha que é. Precisa olhar para trás e ver uma vida toda disforme para perceber a importância da coerência na narração da sua própria vida. Mas só pode ser capaz de compreender a sabedoria de Deus aquele que para pensar. Uma pessoa muito impulsiva, que vai agindo, movida por pulsões efêmeras, evanescentes, momentâneas. Pessoas que são assim, que vão falando o que vem na boca. Porque tem gente que é assim, é que nem uma torneira, você abre, prepare-se, tudo pode sair dali de dentro. Pessoas que são assim, que não pensam antes de agir, que não calculam a sua ação antes de agir, cometem um dos pecados mais negligenciados dos nossos dias, que é o pecado da inconsideração. É um pecado contra a virtude da prudência. E a prudência, como é mãe de todas as virtudes, do ponto de vista humano, é aquela que, uma vez não ouvida, conduz ao desastre ou, por alguma razão independente da vontade, a pessoa pode escapar, mas é uma loteria. Nós não podemos pecar por inconsideração. Nós precisamos parar para pensar. Nós temos que examinar as nossas atitudes. Se nós vemos pessoas, por exemplo, que vão falando aos borbotões, pessoas que
vão agindo atropeladamente, que têm pensamentos descoordenados, parece que a mente é uma espécie de vulcão em constante erupção. Se nós somos pessoas que não conseguem controlar suas ações, nós precisamos parar imediatamente e começar a pensar antes de falar, pensar antes de agir, pensar antes de escolher, pensar antes de entrar numa situação. Por exemplo, há quantas pessoas que se metem em dificuldade financeira, porque vão comprando, quando vê, está em dívida. Muitas vezes em dívidas quase impagáveis dentro da sua condição. Porque, deu vontade de comprar, eu vou comprar. Todo mundo faz, eu também quero. Eu quero um exibicionismo, eu quero fazer uma extravagância. Peraí, mas não cabe no teu bolso, meu filho. Pensa. Tem que pensar. As pessoas se expõem a perigos dos mais variados por bobeira. Coisa de criança, de moleque, de jovenzinho, que vai para a balada, e aí, para ele começar a ter medo das coisas, ele precisa ser assaltado, precisa sofrer um sequestro relâmpago, aí tem que dar uma surra nele no meio da rua, deixá-lo perdido numa emboscada qualquer, dar uma boa noite Cinderela para ele tomar até não enxergar mais o que vê pela frente. Aí começa a perceber que a vida é um pouco perigosa. Só que tem gente que vai fazer isso aos 45 anos. Enquanto isso, acredita no primeiro feiticeiro que encontra pelo caminho, no primeiro encantador de serpente que aparece na sua direção. É preciso pensar antes de agir. Porque muitas vezes, um momento de descuido acarreta tragédias para a vida inteira. Lembro de uma pessoa que contraiu uma doença perigosa por um único momento de descuido. Abaixou a guarda. E o pior é o seguinte, é que quem está habituado ao pecado tem uma certa esperteza. Mas o trouxa do cristão que vai brincar de ser mundano sempre acaba tomando no cucuruto. Bem em cima da cabeça. Será que nós somos prudentes? Será que nós pensamos? A palavra de Deus nos convida a pensar, a ter sabedoria para agir, a descobrir a vontade de Deus na sua perfeição. Será que nós temos sido verdadeiramente prudentes? Nós precisamos nos examinar durante essa quaresma. E caso não sejamos, precisamos colocar os remédios, aprender com as nossas experiências ruins do passado, pedir conselho, pensar antes de agir, ter cautela, procurar não agir em situação insegura ou de dúvida, ter um senso da realidade mais acurado, circunspecção, aprender a ter uma certa esperteza própria de uma pessoa sagaz, prever as coisas, pensar um passo à frente, pelo menos. Todas essas são medidas de pessoas que verdadeiramente entenderam que as suas ações são muito, muito perigosas e podem levá-las ao abismo, ao inferno, inclusive. Que Deus nos ajude a ser prudentes. É claro que a prudência é a arte de agir bem, é a sabedoria prática, ela não é sobretudo negativa. Ela não nos transforma em pessoas sempre acauteladas. Não. Ela nos dá segurança de agir. Mas tudo isso
só pode ser virtuoso quando parte dessa perspectiva humilde, de quem sabe que não está vendo tudo, e de que precisa tomar prevenções que começam pela reflexão. Porque Deus nos deu um cérebro, supondo que nós o usaríamos, e não que o tivéssemos apenas como enfeite de um corpo sarado.